Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá no aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zentoncast. E também falar sobre a Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil, que além de ter só música de qualidade, também tem bastante conteúdo de qualidade, bastante programas de qualidade, lá sempre com o viés conservador. Então, vale muito a pena ouvir a rádio, você pode ouvir pelo site www.shockwaveradio.com.br, mas também você pode baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E também tem um programa dedicado aos podcasts, que só toca podcast bacana, além aqui do Zentalcast. E vale muito a pena divulgar a rádio para os seus familiares, para os seus amigos, para que, né, estão aí acostumados aí, amigos, aí familiares estão acostumados com as grandes rádios que acabam aí desinformando e também aí só acaba só tocando aí conteúdo lacrador. Na Shockwave Radio é diferente, não tem esse tipo de coisa. Então vale muito a pena ouvir a Shockwave Radio e também divulgar. Então finalmente vamos aí ao tema do episódio, que é o seguinte. Bem, vou falar aqui serão dois temas aqui nesse episódio, né? E o primeiro tema que eu vou falar é sobre o seguinte. Bem, com certeza vocês já viram aí nos livros de história, né, lá na época de escola, ali que lá no final dos anos 80, né, que assumiu aí a liderança da União Soviética, foi, né, Mikhail Gorbachev. E ele adotou ali duas medidas ali, né, para ali tentar ali melhorar assim as coisas lá na União Soviética. Tava ali a questão ali do leste europeu estava complicada, o movimento comunista estava ali perdendo força, a Guerra Fria estava esfriando, né, os ânimos um pouco, né. Ali no final dos anos 80 teve a queda do Muro de Berlim, que foi um símbolo, né, do enfraquecimento do movimento comunista. Não foi o fim, como falei no episódio anterior. E aí o Mikhail Gorbachev ele veio adotou aí duas medidas que, né, dois nomes aí que são muito frequentes aí nos livros de história, que seriam aí a Glasnost e a Perestroika. Bem, no livro de história você vai sempre falar aqui, fala o seguinte: Glasnost significa, em russo significa transparência. E perestroika em russo significa reestruturação econômica, reestruturação, algo do gênero. E, assim, falando assim na questão do contexto, né? A Glasnost seria uma forma de abertura política lá da União Soviética. E a perestroika seria uma abertura econômica. Pois bem, eu vou falar especificamente da Glasnost, né? Bem, para quem leu assim o livro Desinformação do Tenente-General Ion-Mihai Pachepa, né, que era, né, tenente-general lá da divisão da KGB da Romênia, que é a Securitate, você vai saber o que realmente significa o termo Glasnost. Bem, para quem não leu esse livro, recomendo muito que leia.
Eu vou falar bastante desse livro aqui nesse episódio. Aliás, nesse episódio, tudo que eu vou falar aqui nesse episódio é tudo que eu, as informações são desse livro. O glasnost, na verdade, significa polimento em russo. E polimento seria o polimento da imagem, ali no caso ali do governo, do país. Tanto que teve uma passagem no livro em que o Yom Rapachepa, ele era lá da Securitate e tal, e ele era lá do governo comunista de Nicolae Ceausescu. Foi um dos ditadores mais sanguinários lá do leste europeu, lá daqueles países regidos lá pela União Soviética, né? Eu falei da questão do Pacto de Varsóvia, né? Tem da Cortina de Ferro, né? Que aqueles vários países ali tinha ali sua soberania, tal, né? Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria, eles tinham ali suas soberanias nacionais. Entretanto, os governos eram lá regidos pela União Soviética, pelo Comintern. E no caso da Romênia, foi isso que aconteceu. E o Ceausescu, né, certa passagem lá do livro, como falei, ele chegou lá no Yom Haipachepa e falou que ele tinha chegado de Moscou, recebeu ordens lá de Moscou, falou assim, não, ó, falando aqui do meu jeito, né? Chegou, a chefia lá de Moscou, lá de cima, falou o seguinte, ó, aqui vamos implantar a Glasnost. Bem, como falei, né, o governo aí, a ditadura de Ceausescu foi mais sanguinária lá no país do leste europeu, né? Um governo lá comunista. Só que aí o Ceausescu fez aquela coisa, né? A Glasnost, plantou a Glasnost, deu realmente aquela abertura política ali na Romênia e tal. E, inclusive, acabou dando aí mais uma abertura ali pro Ocidente. Tanto que as ordens lá de Moscou, cara, falava lá que era o chefe lá, que era acho que era o chefe da KGB, ou era lá da União Soviética mesmo, que era o Yuri Andropov, né? Tem uma passagem que falava que, não, vamos, né? Eu tô falando do meu jeito, né? Tudo eu vou falar aqui do meu jeito, né? Deixa os trouxas lá do Ocidente acreditar que a gente tá fazendo assim uma abertura econômica, abertura política, perdão. Deixa os trouxas acreditarem, né? E o Ceausescu fazia, né, relatado lá no livro, né? Fazia lá várias viagens lá para os Estados Unidos, lá contava com os presidentes, aí mostrava ali que não, tá inteirado ali na cultura ocidental, tá ali, né, ali para os outros países, ou seja, né, realmente é aquela disfarçada, né, realmente aquele polimento daquela imagem de um ditador, como falei, um ditador sanguinário que foi o Nicolae Ceausescu. Então foi isso que aconteceu lá na Romênia. E o Mikhail Gorbachev, ele acabou adotando isso lá no final aí da União Soviética. Aí, e por isso, né, por causa dessa coisa, né, foi uma abertura, a Glasnost é uma abertura política, então, aí porque a União Soviética tinha, né, aquela imagem de ser uma ditadura, tal, e aí o Gorbachev adotando aí a Glasnost por lá, aí acabou dando aquela impressão que ali estava sendo mais democrático, né? Tanto que aí teve vários, assim, mais em 1990, mas você tinha vários países acabaram, né? Repúblicas, né? Acabaram aí se desmembrando ali no território da União Soviética, e depois até o fim aí que era chamado União Soviética em 1991. Tanto que, né,
Assim, a Rússia, vamos dizer assim, ainda vive, né, sobre essa glasnost, né? Porque tem lá no governo lá de Vladimir Putin, né? Que eles sempre aí é taxado aí pela imprensa, né? A imprensa dá aquela impressão realmente que a imprensa dá a impressão é, daquela coisa que o Putin seria um democrata, aquela impressão de até muita gente de direita acaba se enganando com a imagem do Putin, né? O Putin seria um conservador porque ele dá muito espaço para a Igreja Ortodoxa Russa. Tem leis anti-LGBT por lá, não tem essa parada de lacração lá na Rússia, como é aqui no Brasil, como é lá nos Estados Unidos e outros lugares da Europa. Então, aí ia dar aquela enganada. Só que o Putin, né, ele é aceitar vários anos no poder lá na Rússia, né? E, e a Rússia ainda vive, né, essa glasnost, né? Acabou aí sediando Copa do Mundo, sediando Olimpíada de Inverno, apesar que Moscou foi sede das Olimpíadas de 1980, né? Moscou é na época da União Soviética, mas só que aconteceu né, um episódio que os países do chamado Primeiro Mundo, né, assim, Estados Unidos e assim que era aliado dos Estados Unidos, né, não foram, boicotaram aí, não foram lá para as Olimpíadas de Moscou. Mas, só que no caso aí da Copa do Mundo, no caso da Olimpíada de Inverno, dava aquela impressão, é uma nova Rússia, uma Rússia mais democrática, quando na verdade é tudo, falei, faz parte da glasnost, né? Assim, dá aquela impressão de que tá limpando aquela coisa né, da União Soviética, né? Mas quando na verdade, eu falo aí, tudo faz parte do polimento, do disfarce. Voltando a falar sobre o Mikhail Gorbachev, por conta aí dele adotado aí a glasnost, né? Que aí você vê no livro de história, sempre fala na imprensa, essa coisa da abertura política, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Pois é, né? Olha só. O prêmio que Stalin foi indicado, né? Stalin foi indicado, Mao Tse Tung foi indicado. Olha só a turma que foi indicada. Se não me engano, o Hitler também foi. Olha a turma que foi indicada ao Nobel da Paz. E é curioso, né? Falando do Nobel da Paz, é impressionante como. Porque assim, eu vi notícia recente que o Donald Trump, o Benjamin Netanyahu, né? O primeiro-ministro de Israel, eles estão aí fazendo aí, querendo fazer um acordo, arrumando um jeito para fazer um acordo de paz aí entre Israel e Palestina. Pô, bacana, né? Pô, seria o suficiente para eles ganharem aí o Nobel da Paz, né? Também o Trump também fez a questão lá do acordo lá com a Coreia do Norte, da Coreia do Norte parar com tanto que o o ditador de lá não tá mais com aqueles negócios de eu tenho de querer soltar aí míssil nuclear aí nos Estados Unidos, essas coisas, né? Parou com esse negócio. O, aí seria o suficiente para Nobel da Paz, mas, né, como eles são, no caso aí do Trump, no caso do Netanyahu, são taxados aí de extremistas de direita, isso nunca iria acontecer. E o curioso é que quem tem o Nobel da Paz é o Yasser Arafat, foi aí o líder da OLP, né, é a Organização de Libertação da Palestina, era um grupo aí, foi treinado pela KGB, né? Também isso é contado no livro do Desinformação. E, né, Nelson Mandela também tem esse prêmio, né? O Mandela que tem essa imagem aí eu, do injustiçado, foi preso, o primeiro presidente negro da África do Sul, tem toda essa imagem de, né, esse mito aí,
de herói, né? O Madiba, né? O pai, é conhecido lá na África do Sul, ele é muito idolatrado por lá. Mas ele era um terrorista, né? Antes dele ser preso. Ele era um terrorista, ele era afiliado ao Partido Comunista, lá da África do Sul. Mas isso, claro, isso não é contado. Aí nos livros de história, não é contado aí pro grande público. É esse tipo de gente que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E também quem ganhou foi Mikhail Gorbachev, enganando todo mundo aí com essa imagem aí da Rússia democrática. Bem, agora vamos aí ao segundo tema desse episódio que eu tinha até comentado no episódio anterior, que é a questão de uma técnica usada aí pela KGB, inclusive falando sobre a KGB, é a KGB que hoje em dia chama-se FSB, ela não acabou, muda de nome sempre, agora atualmente é FSB. Uma técnica que a KGB usa muito que é a questão do enquadramento, né, ou framing em inglês, que é o seguinte, é uma técnica usada para simplesmente taxar assim, opositores lá do Partido Comunista, falando, tratando-se da União Soviética, né? Ali, taxar aí os opositores, no caso, opositores do Stalin, opositores do Nikita Khrushchev, taxar ali de compactuar com o nazismo. Principalmente ali quando acabou ali a Segunda Guerra Mundial. Aí tem que ali enquadrar ali uma pessoa, um opositor do comunismo, tem que taxar ali aquela pessoa de nazista, que compactou com o nazismo no passado. É assim. Ou então, aí falando justamente aí nas internas ali do partido, ou então taxava ali opositores, né, de estar aí compactuar com o sionismo, que seria aquela coisa do o plano aí judeu para dominação mundial, que é falado isso num livro chamado aí Protocolos dos Sábios de Sião, que é um livro aí russo lá do século XIX, que falava aí sobre essa questão de havia uma conspiração judaica de dominação mundial e que isso aí o pessoal aí na época da União Soviética tinha muito essa questão. O antissemitismo ele não é essa exclusividade do nazismo, né? Também tinha muito na União Soviética. E, e aí tinha essa questão. Todos os inimigos, os opositores ali do Partido Comunista, ali nas internas também ali, queria ali eliminar alguém, no caso falando do Stalin, né? Queria eliminar alguém, ele falava, ó, tá, o fulano de tal ali é sionista, ali é judeu, contribui aí com o imperialismo Yankee. Aí pronto, já manda passar. Foi o caso lá do Trotsky, né? Foi com essa desculpa aí que o Stalin mandou matar o Trotsky por causa aí os dois ali eram opositores ali dentro ali do partido. É por isso, por conta disso, de falar que esse negócio de que o Trotsky é sionista, essa coisa, contribui aí para tal conspiração judaica de dominação mundial, juntamente com os Estados Unidos. Aí, por isso que ele mandou passar o Trotsky. E, e também esse caso, né, de taxar essa coisa de os opositores de nazistas, os opositores ao do comunismo de nazistas, o caso aí mais emblemático aconteceu com o Papa Pio XII, que foi chamado aí de o Papa de Hitler. Bem, é contado no livro, né, o Desinformação. Primeiro,
Assim, a treta, falando uma linguagem atual, a treta tinha começado com Stalin e o. Porque é o seguinte, né? O Stalin, claro, via essa coisa de. Ele via que a Igreja Católica era uma pedra no sapato para ele, né? Na igreja, ali na Europa. Ali, inclusive, não só na Europa, mas com a questão do Vaticano. Que o Vaticano seria ali uma pedra no sapato por conta aí do Papa Pio XII ser anticomunista. Tanto que no ano de 1945, né, no ano ali, no final ali da guerra na Europa, porque depois a guerra foi lá, terminou lá no Japão, com as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Quando terminou a guerra na Europa, mais ou menos ali, né, 1945, ali no, foi em 1945, né, o fim da guerra, né, tava ali acabando a guerra na Europa, aí a rádio lá de Moscou falou que não, o Papa Pio XII era o Papa de Hitler. Aí, claro, aí, mas, tipo assim, meio que coisa já ninguém deu bola, né, pra coisa. Né? Ah, como assim? O Papa Pio XII era Papa de Hitler? Como assim? Ele era antinazista e falava abertamente contra o nazismo. Inclusive ajudou judeus lá em Roma. Via lá judeus ali se refugiar em Roma, ele ajudou lá. E tanto foi reconhecido pelos próprios judeus, né, pela comunidade judaica. Inclusive teve gente que se converteu ao catolicismo, né, judeu se converteu ao catolicismo por conta do Papa Pio XII ajudar os judeus. Como assim seria aí o Papa de Hitler? Como assim seria nazista? É, meio que, sei lá, a narrativa não deu muito certo na época. E aí veio o plano B, que foi aí enquadrar, né, fazer esse tipo, taxar certos, né, cardeais, certos arcebispos, aí para dizer que os arcebispos eram aí, né, assim, vários clérigos aí da Igreja Católica serem aí acusados, né, enquadrar de compactuar com o nazismo. É contado lá no livro Desinformação sobre isso, né? Aconteceu o caso lá de um cardeal chamado, né, Stepnat, lá da Croácia, que também é o mesmo esquema aí do Papa Pio XII, né? Ele falava contra o comunismo, falava contra o nazismo, mas fizeram lá a KGB fez lá um julgamento lá de fachada, né? No caso, quando era a Croácia fazia parte da Iugoslávia. Aí fez lá, a Iugoslávia era um país aí, era um país comunista. E aí, né, teve lá o ditador também de lá, o Tito. Aí fez lá, fizeram lá, arrumaram um jeito lá de condenar assim o cardeal Stepnat, como se ele compactuasse com um grupo lá chamado Ustasha, que era tipo um grupo, tipo, ali era um grupo pró-nazismo. Só que isso foi claro, uma mentira. Eu, pelo simples fato desse cardeal, ele não compactuar com o comunismo e também não compactuava com o nazismo. Mas mesmo assim acusaram o cara de nazista. O cara não, perdão, o arcebispo, o cardeal, olha só. Enfim, era essa a questão. Pegava assim, algum clérigo da igreja católica, né? Um bispo, cardeal, padre, assim, que era assim anticomunista, já taxava ali e quadrava, né, de nazista. Mesmo esses clérigos não compactuando com o nazismo, inclusive fazendo discursos contra o nazismo e ajudando os judeus. Aí veio o seguinte,
Aí teve também a questão de uma velha conhecida nossa chamada Teologia da Libertação, que aí foi na época do Nikita Khrushchev. E aí acabou tendo essa ideia de levar essa assim, a visão, assim, levar essa questão, como a revolução teve lá, aqui na América Latina, só Cuba era assim um braço lá do Comintern, você recebia ordens diretas de Moscou. E, né, o Che Guevara tentou aí lá na Bolívia, não deu certo, foi morto por lá. E teve várias tentativas de tomada de poder por comunistas. Teve aqui no Brasil, 64. E aí veio o Nikita Khrushchev e resolveu, como o povo ele sabia, né, que o povo da, aqui da América Latina é cristão, é bastante católico, resolveu fazer a teologia da libertação, dá essa visão marxista da Igreja Católica. Tanto que isso foi muito importante, né, para aí o PT crescer aqui no Brasil, né, e né, o Foro de São Paulo em si crescer no Brasil por conta da teologia da libertação. Que Então, também teve essa questão da teologia da libertação, uma forma aí de fazer esse ataque à Igreja Católica, que sempre foi contra o comunismo, até então, até aquela época. E aí veio com, lembra da narrativa do Papa de Hitler? Como falei, não tinha dado muito certo. Pois bem, teve uma peça ali nos anos 60, ali no começo dos anos 60, acabou sendo lançada uma peça lá em Berlim Ocidental, chamada, né, O Vigário. Contava a história de um padre que estava preso lá no campo de concentração nazista e ele assim, pedia assim, ajuda para Pio XII, né, o Papa Pio XII que né, falar alguma coisa aí contra, né, esse absurdo de estar preso lá no, né, essa coisa do nazismo. Só que dá aquela impressão que o Papa ele não estava nem aí, deixava rolar. O Papa e dava a impressão que o Papa era conivente com o nazismo. E essa peça acabou se espalhando pelo mundo e por conta disso aí acabou por conta, olha aí, a questão cultural do imaginário. Como é que eles pegaram no imaginário, né? KGB pegou no imaginário, na cultura. Ali para ver essa história de que o Papa Pio XII era conivente com o nazismo, era o Papa de Hitler. Isso é um exemplo aí de enquadramento, né, lá que a KGB fazia. E levando para os dias de hoje, o pessoal da esquerda faz muito isso, com essa questão de taxar os opositores de nazistas, né, de fascistas, compactuar com isso, com essas ideologias. E aí, para isso, tem que taxar a pessoa, mesmo ela não compactuando com o nazismo, com o fascismo, tem que taxar essa pessoa de nazista e de fascista, como acontece com o Jair Bolsonaro. Os esquerdistas o chamam de nazista, de fascista, mesmo ele tendo judeus no governo, tendo relações com Israel, nunca ter feito um discurso antissemita, ter feito um discurso como assim pró-nazista, de fato, ele ser contra desarmamento. Mesmo assim, tem que taxar o Bolsonaro de nazista. Isso faz parte aí dessa técnica da KGB, exatota até hoje, a esquerda, de enquadramento. De taxar os opositores, assim, resumindo o que seria o enquadramento, é
taxar os opositores do que eles não são. Mesmo assim, empurrar a goela abaixo, principalmente nas questões culturais, como foi o caso da peça lá, O Vigário. Então é isso. É para falar sobre esses temas, né? Na questão da glasnost, do polimento e também essa questão do enquadramento. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.